Fala galera, tudo beleza? Na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast aqui no canal. Me chamo Marcelo Santos, é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter cada um de vocês aqui com a gente. O negócio é o seguinte, se você está chegando agora aqui no canal, já clica aqui no botão inscrever-se para você fazer parte de tudo que nós estamos construindo aqui. Se você já é de casa, você sabe que o conteúdo de hoje é relevante. Então já clica aqui, ó, já deixa seu like, porque quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e espalha para mais pessoas. O episódio de hoje vai ser extremamente especial. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre casamento, investimento, vida financeira, cara. Então, ó, você tem que ficar com a gente até o final. E para falar desse assunto, nós estamos com um time de peso, mas de peso mesmo. Olha só quem nós estamos recebendo aqui, tem até o Leonardo, mais conhecido como Léo. Gente, muito bom, que bom que vocês estão aqui, pra gente bater esse papo, pra gente fazer esse tempo de mesa, falar sobre esses assuntos tão relevantes para os nossos dias. Eu acho que nós devemos começar com as apresentações, né? Cada um poder falar um pouquinho, o nome, falar um pouquinho do tempo que estão casados. Acho que é interessante pra gente dar essa introdução aqui no episódio. Quem vai começar? Joaquim Pô? Como é que nós vamos fazer? Vou fazer as honras para os nossos convidados aqui. Boa! Show de bola. Gente, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, né? Contribuindo com a vida de muitas famílias. Para você que está ouvindo, desde já que Deus te abençoe. Muito prazer, meu nome é Guilherme Viana. Eu sou diácono na Assembleia de Deus Ministério de Santana. Vim de berço cristão, sou casado com a Carol. Nós estamos casados há mais ou menos 2 anos aí. O Leozinho tem 6 meses de idade. Na vida pessoal, profissional, eu sou terapeuta há 8 anos, minha especialidade é ansiedade e traumas. Eu sou o criador da Hackeando Ansiedade, que é uma consultoria de construção de cultura para times e líderes, né? E nós temos o Hack Club, onde nós nos conhecemos, eu e o Neto, né? Onde o Neto hoje ele é embaixador do Hack Club, que é um clube para empresários, que resumidamente, para finalizar minha apresentação, é um grupo de empresários que acreditam nos mesmos princípios e valores que é guiados por Deus, saúde para servir, construa sua empresa sem destruir sua casa e saúde mental é a alavanca de crescimento. Então é basicamente isso. Eu sou a Carol, sou esposa do Gui. Como ele disse, somos casados há 2 anos e estou nessa aventura aí que é ser casada com um empresário cristão que não para. Vive ali pela empresa, por Deus, pela família. Então, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. O casal do lado de cá, eu acho que vocês não devem conhecer muito bem, né? Mas vamos fazer uma apresentação aí, pastorzão. Sou o Neto, né? Neto Sanoli. Atualmente, o que tem consumido aí meu tempo é pastorear a Igreja Burn, a principal atividade. Casado com a Dani, esse mês há 22 anos. Eita, 2 glória. décadas aí de história. A gente tem o João e a Laura. O João está estudando agora com 19 anos, está fora, não está com a gente aqui. A Laura com 14. E assim, conheci o Gui através de amigos, né, em comuns, que são empresários também, que têm esses valores, né, são valores cristãos, essa preocupação com a saúde mental, saúde física, e como empreender e fazer tudo isso para a glória de Deus. Estou feliz de participar nisso e bater esse papo com o meu amigo Marcelo hoje, principalmente com a minha esposa aqui do meu lado. Que isso, hein? E aí? Isso aí. Você se presente agora. Eu devia ter falado para ele não falar tudo, né? Porque eu também fiquei casado comigo há 22 anos. Bom, vamos lá. Eu sou Daniela, estou auxiliando meu marido no pastoreio das igrejas hoje, né? Mais focado nisso. E sou mãe da Laura, do João. Eu acho que essa é a minha função mais importante hoje, é a que mais me traz prazer e alegria. É claro que está também à frente das igrejas é um grande desafio. E eu faço parte da economia da casa, não gastando todo o dinheiro. Olha aí! Eu acho que isso já é um bom começo. Precisa aprender. Isso é uma bênção. As mulheres já só na introdução você já tem uma dica aí, né? Se você não gastar já todo deu dinheiro, um curso já. se Já você deu não um gastar curso. todo o dinheiro já é um bom negócio. Gestora de crise, O curso né? acabou aqui. Pronto, Só né? seguir. Não gaste tudo. Eu costumo dizer que eu não sou apegada ao dinheiro. Se vem na minha mão, eu logo gasto. Eu já tenho um jeito de investir esse dinheiro
da melhor forma possível. Tá certo. Gente, agora sim, para dar um quebra-gelo, eu queria saber como vocês se conheceram. Eu conheço o pastor Neto já há 6 anos, mas nunca ouvi a história de como ele conheceu a pastora Dani, como que foi esse negócio. E eu queria conhecer vocês também, como é que foi que vocês se conheceram. Começa por aqui, pastorzão. Pode Então, começar. vamos deixar as honras pro casal convidado primeiro. Show de Vai lá. bola. Como é que foi aí? Vou resumir de uma maneira muito rápida, né? Nós nos conhecemos através do Thiago Miranda, né? O Thiago Miranda... Não, eu e você, amor. Não, peraí. Conheceu a Carol. Perdão, gente. Não, como vocês Você conheceram, como esposa. casal. Como Perdão. Isso, como Perdão. casal. Mas vamos lá. Não sei se a mulher vai ter mais informações, né, mais Não, detalhes. perfeito. Ela fala que ela esquece da história. Então vai, Ela então fala que vamos- ela esquece da É que o história. Guilherme conta sempre com mais detalhe, eu já sou rápido. Mas dá pra resumir. resumir. Basicamente foi o seguinte, teve uma amiga dela, Na faculdade. da faculdade, né? Que ela teve uma crise de ansiedade. Né? E essa menina estava passando por uma crise de ansiedade e essa menina, ela me ligou pra ajudar a conter a crise dela. Por telefone, acalmei a amiga dela e ela foi lá, depois de alguns minutos, ela postou um print com o meu perfil agradecendo, de maneira espontânea, que eu tinha ajudado ela a acalmar a crise de ansiedade que ela estava passando, enfrentando. E a Carol viu e a Carol começou a me seguir, né? E quando as pessoas... Naquela época que eu só fazia aquilo, que eu só atendia as pessoas, todo mundo que entrava, como eu era muito focado em tratar crises de ansiedade, não tratar ansiedade, era, cara, todo quebra-pau de saúde mental, depressão profunda, síndrome do pânico, era basicamente o seguinte, deu BO, manda pro Guilherme, era basicamente isso, o meu foco era a gestão de conflitos e crises. E aí ela me seguiu, e quando as pessoas me seguiam ou curtiam, tendo esse gancho de tratar problemas, se você tá chegando no meu perfil é porque você tá com algum problema. Aí eu mandava mensagem, falei assim, você tá tudo bem? Era basicamente isso. Aí ela respondeu, vou resumir e encurtar. Eu a vi pelas redes sociais e falei assim, ó, é muito bonita pra ser paciente. Vamos ser sinceros, né, gente? E aí, eu sou cristão, mas não sou trouxa, né? Enfim, não é? E aí, qual que é o lance? Eu nunca me relacionei, obviamente, com nenhuma paciente, e aí a gente começou a conversar, conversamos por 5 dias, Bem Era na época da pandemia. Da pandemia, né? Vocês ficaram conversando 120 horas seguidas, sem dormir, sem 5 comer. dias. Detalhe, você manteve o protocolo, porque até então ela não era sua paciente ainda. Você já estava Não. conversando com ela e a Eu sua não quero que intenção já seja. era namorar. Você não Se queria que tiver ela algum fosse. problema, se trata com outra pessoa. Exatamente, mas é exatamente isso. Eu tava direcionando ela, né? Enfim, e durante 5 dias eu tava muito focado em trabalhar e estudar. Eu não tava me relacionando com ninguém, não tava conversando com nenhuma mulher, só tava conversando com ela. E aí houve um interesse dela para comigo e vice-versa, né? E aí ela, depois de 6 dias eu percebi que ela esfriou, cara. Aí eu falei assim, olha, eu acho que eu tô te incomodando, vamos parar por aqui. A gente nem chegou a se conhecer pessoalmente, na pandemia, né? Aí ela falou assim, não, é que eu tô estudando aqui, tô muito focado nos meus estudos. Aí, resumindo, eu falei assim, tá bom então eu vou me retirar porque eu acho que eu tô te incomodando. Nunca mais falei com ela, depois de um ano. Ô, louco. Nunca fui de perder tempo. Então, se eu tô incomodando, tchau, esquece. E aí, depois de um tempo, ela veio, depois de um ano, ela veio e comentou um coração na minha foto. Aí eu chamei ela imediatamente e falei assim, e aí, vamos jantar? Aí ela falou, tô com saudade. Eu falei assim, te fiz uma pergunta, vamos jantar? E aí começou o nosso relacionamento. Então foi basicamente isso. Muito bom. Passou um ano depois. Um ano depois. Um ano depois. E aí, pastor? Quer falar, né? pastor? E aí, Dani? Nossa, é fácil, nossa, é bem rápido. Eu falei oi pra ela na igreja, 5 meses depois a gente se casou. Foi amor literalmente à primeira vista. Não, na verdade, Bem sim. resumido. Resumido, Simples e objetivo. Tem uma música do Raul Seixas que se chama Sessão das 10, e eu gosto dessa frase que ele fala que ele conheceu uma moça no cinema, dele diz, ele me ofereceu pipoca, aceitei e logo em troca contigo me casei. É mais ou menos assim. mais ou menos isso, resume a nessa história. frase da música. É oi, eu aceito. A gente se conheceu na igreja, os dois estavam numa fase muito parecida, né? Tipo de sair de relacionamentos anteriores, estar mais focado na vida espiritual naquele momento, quero, né? Trabalhar, estudar, focado, né? A gente tinha 21 e 20 anos. A Dani é um pouquinho mais velha que eu. Então a gente estava nessa fase muito parecida.
E na época também tinha um pouco daquela pressão na igreja, movimento celular, de não namorar, de fazer corte. Né? Então a gente começava a conversar, o pastor já vinha pra cima, vai casar quando? E aí eu aproveitei o ensejo, né? Já que tinha essa pressão e tal, né? Puxa, que coisa triste, vou ter que casar com essa mulher. E aí eu aproveitei para ser um homem obediente, a visão da igreja. Você foi obrigado a fazer comigo. Ser obediente, né? O meu pastor, a visão da igreja, cara. Eu sou um cara rebelde, né, cara? Falei, vai que escapa. Vai que ela acaba percebendo que ela tá numa cilada, que ela tem que ser rápido. Aí Deus, eu acredito, né? A gente não acredita que exista essa coisa de a pessoa de Deus para mim. No geral, eu não acredito nisso. Né? Que a pessoa perfeita para mim, então eu não acredito nisso. Não que eu não acredite que isso possa acontecer, eu não acredito que essa é a sequência normal da vida. Eu acredito em 2 pessoas que fazem dar certo todo dia, ponto. Não é uma regra, né, professor? Não, é uma exceção, né? As pessoas certas podem dar errado. Era a pessoa de Deus para mim, mas eu não fiz o que eu tinha que fazer, então vai dar errado. Acontece. Então não tem essa, entendeu? Você olha, quem olha de fora fala, cara, mas não tenho dúvida que era algo divino e tal, e não deu certo. Então eu penso que assim, a Dani e eu, a gente decidiu fazer dar certo, tem decidido fazer dar certo. Eu acho que a gente, na nossa jornada aí como família, eu acho que a gente presenciou 2 casos de casais que você olha e fala, nossa, esse casal nasceu um pro outro. Eu lembro de um. E eu lembro de um casal que não deu certo, que era o casal que era para dar certo e que ao longo do relacionamento falou, nossa, eles não fizeram dar certo. Então, eles deram um jeito de fazer dar errado. Deram um jeito de fazer dar errado. Então, das 2 formas, você consegue ou fazer dar certo ou fazer dar errado. É decisão, né? Relacionamento é decisão. 22 anos depois dá pra gente dizer com uma certa propriedade que a gente está fazendo dar certo. Sim. E aí, daqui para frente, se não continuar fazendo as coisas dar certo também, pode terminar. Não é isso, é o casal. Então a gente tem o temor a Deus, obviamente, por conta da aliança do casamento, a consciência de que ela é para sempre. Então só isso já ajuiza você. Sim. Porque se você sabe que é algo que não pode terminar, você vai fazer de tudo para consertar. Porque já que não pode terminar, você não vai ficar vivendo também num ambiente que é um inferno. Sim. Que dá tudo errado, que não se encaixa. Então, peraí, vamos ficar juntos? Vamos. Então a gente tem que fazer isso aqui ser o mais legal possível. Exato. Então acho que essa consciência ajuda muito, que é o temor a Deus. O temor a Deus é princípio de sabedoria em qualquer área, né? No casamento não vai ser diferente. E aí depois, assim, cada um entender. Que a gente já estava falando no off isso, eu acho, né? Cada um entender qual é o seu papel. Né? E aí desempenhá-lo da melhor maneira possível, pensando em como servir, como agradar o outro. O cristianismo vai nos promover nessa consciência, né? De que a gente está aqui para servir um ao outro em amor, por estar sujeito a Deus. Então você tem que acrescentar alegria nisso. Porque não pode também ser aquele serviço, como diria o pastor Marcelo no último sermão aqui, zelo não pode ser só, eu tenho que fazer isso com extremo cuidado, é aquele medo da granada explodir. Tem que ser entusiasmo. Tem que ser entusiasmo. Se não tiver entusiasmo, vira um porre. E aí perdeu a graça. Verdade. E assim, eu acho que essa pergunta é interessante fazer para vocês pelo tempo, né? 22 anos, pastor Dani. Qual o hábito que você enxerga, assim, que é o hábito mais saudável que você e o pastor Neto fazem, que ajuda e contribui para que vocês possam estar casados tanto tempo? Um hábito prático, assim, uma coisa que vocês não abrem mão, que você fala, cara, isso aqui é muito saudável, todo casal precisava fazer, eu acho que isso é uma das coisas que nós fazemos e que faz com que o nosso casamento seja tão duradouro assim, né? Eu acho que é muito importante as partes entenderem o que é importante para o outro. Igual, eu gosto de sair para jantar, eu gosto de ir em um determinado restaurante, então vira e mexe uma vez por mês, o Neto me chama pra gente sair, pra gente ir nesse determinado restaurante, comer a comida que eu gosto. Ou eu gosto muito de ir pra praia. Dani, vamos pra praia? Vamos. Então eu gosto muito disso. São coisas simples. Sim. E o Neto também gosta de passar tempo comigo. Então é importante que eu perceba que tá na hora da gente passar um tempo junto. Eu falo, Neto, vamos passar um tempo junto? Vamos passar. O Neto gosta de fazer qualquer coisa desde que seja comigo. Aí, ó, não existe uma coisa preferida. Preferida é estar com a pastora. Não, eu já sou mais seletiva. Eu gosto de ir em um determinado restaurante, eu gosto de ir pra praia. Assim, restaurante e praia. Eu gosto. Agora ele não, ele quer estar comigo aonde quer que for. Então, tô percebendo que esse tempo, que a gente tá precisando ter esse tempo. Vamos passar um tempo junto? Vamos. Dani, vamos passar uns dias na praia? Vamos no restaurante? Vamos. Então, acho que é importante ter essa percepção, ter esse sentimento dentro da correria do dia a dia, porque os compromissos engolem a gente. Dentro de casa é serviço que não acaba, é o trabalho, são os pacientes, são os filhos, as demandas dos filhos que a gente precisa também entender e perceber.
e a gente precisa se perceber dentro dessa correria diária para conseguir trazer o equilíbrio emocional que a gente precisa ter no casamento ao longo dos anos. O casal precisa ter esse tempo de qualidade para fazer uma coisa que o outro gosta. Precisa desenvolver essa conexão, porque é lógico que quando a gente está no começo do casamento, existem todos os outros desafios que vão fazer com que a gente, naquele momento, talvez deixe esses pequenos detalhes passarem desapercebidos, mas conforme a gente vai desenvolvendo intimidade, e hoje fica muito melhor. Eu tenho certeza que o nosso relacionamento, o Neto vai estar aqui, ele não vai deixar eu mentir sozinho. Ele vai falar que o nosso relacionamento é muito melhor hoje. E aí, pastorzão? Eu concordo nessa questão é o desenvolvimento de uma sensibilidade, essa percepção que ela diz, né? Da gente entender o que é importante para o outro e a disposição de fazer. Primeiro é a sensibilidade, é o descobrir, é o estar atento, poxa, mas isso aqui faz bem, identificar isso. E depois é a disposição para fazer dar certo. Então eu acho que são bons hábitos e assim, eu acho que, cara, relacionamento, eu acho que assim, a primeira palavra que eu penso em relacionamento é respeito. Respeito, qualquer tipo de relacionamento. Ele tem que ser respeitoso e respeitável. Você tem que ser alguém respeitável. Até porque confiança é uma moeda caríssima. Então, assim, e confiança você pode começar a desenvolvê-la. Isso vai levar um certo tempo. Ela está desenvolvida, mas ela precisa ser mantida. Porque se muda alguma coisa no jogo, quebrou a confiança. E eu acho que a recuperação da confiança deve ser extremamente mais custosa, né? Porque aí quebrou um processo, né? Então, eu acho que essa questão de respeitar, de entender esse ritmo do outro também tem a ver com isso, né? Porque a gente sempre pensa em respeito, a gente pensa na fidelidade conjugal só, né? De não trair, né? A cabeça vai pro extremo, mas não é isso, né? Eu acho que o respeito são detalhes no dia a dia mesmo, né? O ritmo, alguém acorda mais acelerado, alguém acorda mais sem vontade de falar. É aquela coisa, puxa, de manhã você prefere café ou chá? Eu prefiro que não fale comigo. Né? E tem essa pegada. Então, assim, a vantagem... É o famoso bom dia por quê? Bom dia por quê? Bom dia pra quem? Bom dia só se for pra você. Um tá dando bom dia pro sol, bom dia para o outro, tá tipo, não quero que fale comigo. Então, assim... E às vezes, você tá de mau humor, vai discutir naquela hora, não vai funcionar, não é o ritmo. Então, acho que assim, a vantagem do tempo e da maturidade é isso, né? Que a hora que você fala, se eu for discutir agora, vai azedar o pé do frango. Então, tá estressado, dá um tempo, espera, depois na hora eu preciso falar, porque também não dá para engolir aquilo, mas falar no momento certo. Então, acho que esse lance, porque é ritmo, né? É tipo música mesmo, é ritmo, não adianta. Se estiver num beat aqui, na outra velocidade aqui, numa intensidade. Então, você tem que alinhar isso, às vezes é uma coisinha mais simples, mas ajustou. Então, sempre para mim vai isso. Você respeita, entende o outro, tem essa sensibilidade, disposição para fazer. Com certeza é bem melhor agora com 22 do que era no começo. Então, assim, eu até acho estranho, na verdade, quando as pessoas não cultivam isso, é quando você chega nesse ponto, está insuportável. Era para estar muito melhor e está muito pior. Cara, não, por que terminou? Passou, né? Geralmente os casais terminam, né? Logo ali antes dos 10 anos. E aí depois tem uma certa crise nessa idade que a gente está, que é aquela coisa da casa vazia, porque os filhos vão embora e o casal não se conhece mais. Mas eu acho que isso tem a ver com esse processo de, cara, tô a fim de fazer isso dar certo, então vamos entender isso aí. Pô, às vezes é um negócio de... Eu moro a 40 minutos da praia, por exemplo. Né? Então, poxa, dá para organizar isso. Ou 8 horas. Ou 8 horas. Depende da praia. A que a gente gosta é 8 horas. Mas tudo bem. Assim, da praia, né? A que a gente gosta dá 8 horas. Dá 8 mais 4 de esperar no aeroporto. Agora sim. Mas, cara, dá para resolver. Às vezes é um restaurante, que nesse ano mesmo pra gente, foi um ano mais delicado para aniversário de casamento. Por quê? A gente usou todas as economias domésticas porque o nosso filho foi embora estudar. Então chegou no aniversário de casamento que a gente já estava acostumado nos últimos anos a viajar, irmão. Eu fui aqui para o ABC num restaurante que a gente gosta. Mas a gente jantou ali, a gente passou. Foi maravilhoso. Não, e assim, foi muito legal. Dormimos no hotel por ali mesmo, por perto, tivemos a nossa noite ali, tranquilo como casal, curtimos, conversamos, dando risada. Foi maravilhoso. Então a gente se ajustou, porque a ideia é, não, tem que ir para o lugar caro, tem que ir para o passeio longo. Não, isso geralmente é mais para preencher uma coisa que não está ajustada. Porque se o casal não ama a rotina, ele está com problema muito sério. Se ele precisa estar sempre com outros casais, de alguma coisa, não tem problema estar com outros casais, é legal. Mas se ele sempre precisa estar com outros casais para ser legal o rolê, tem alguma coisa esquisita. Se eu sempre preciso ir para um restaurante caro, vivendo de um passeio e outro, e a rotina não é legal, você está com um problema gravíssimo. Aquela coisa mais legal é que ela falou de estar junto, vamos assistir a série na TV, liga o ar-condicionado, senta aqui, pega uma água com gás. Foi o que a gente fez ontem. Vamos trocar ideia, vamos ficar aqui. A Laura estava em casa, vem cá, Laura, vamos assistir série com a gente. Maravilhoso. Tão bom quanto um passeio longo.
Então, eu acho que isso é o ajuste do dia a dia que tem que ser bom. A casa tem que ser legal, tomar café da manhã em casa tem que ser legal, ir junto para o trabalho tem que ser legal. É isso que tem que ajustar. Porque aí quando você vai passear, é o plus, é a premiação daquilo, é uma coisa que você planejou. Não o fôlego para o relacionamento. Muito bom, tá louco. Então, pega a dica aí, que é 22 anos, meu amigo. É pra você estar assistindo isso aí, ó, e anotando. Pergunta para vocês agora. Querendo ou não, finança. Agora vamos entrar na parte financeira da coisa. É motivo de muitos divórcios. É o terceiro maior. Né, pastor? Aí, ó, terceiro motivo assim, de divórcio disparado. Não, vocês já enfrentaram algum conflito, apesar de vocês... 2 anos, né? Você falou 2 anos. Vocês enfrentaram dentro desses 2 anos alguma parte financeira, algum período turbulento financeiramente falando? Como vocês superaram isso? Como que vocês podem passar essa experiência para que as pessoas que estão nos ouvindo agora possam aplicar de forma prática, né? A forma que vocês venceram tudo isso aí. Bom, vou começar, mas você complementa. Embora a gente tenha só 2 anos, parece que tem 10. Porque a gente casou, aí a gente comprou um apartamento, depois de um tempo a gente teve o Léo, então são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas sim, acho que o principal quando a gente casou, assim, eu sempre trabalhei, o dinheiro era meu. Então, comprava roupa, era entrega todos os dias da semana. Meu pai ficava, meu Deus, que eu trabalhava com moda, então todo dia era roupa chegando e o meu salário era meu. O Gui já era mais contido, mas não falava nada. Era na época de namoro, então eu comprava, tava tudo bem. Ele não via, né, as encomendas chegando também. E aí, quando a gente casou, apertou, né? Aí o dinheiro passou a ser nosso. Então, ele começou, a gente tem que maneirar, tem que controlar. Calma. Apertou por quê? Porque continuou gastando. As compras só mudaram o endereço. Só mudou o endereço. Mas eu acho que essa situação é algo que nós como mulheres, a gente precisa amadurecer no nosso relacionamento. Sim. E assim, a gente não entra sabendo. Não é? É um desafio que você vai ter que trabalhar. Comigo também era assim, né? Quando eu trabalhava e de repente estou casada. A mulher que é independente, né? Trabalha e paga a conta, né? E meus pais não deixavam pagar nada, então o dinheiro era meu. E quando eu casei, eu falei, opa... Sim, tem vai continuar do mesmo jeito. Aí, né? Exatamente. Aí, a princípio, a gente dividia, né, as contas, mas aí, enfim, depois de um tempo, eu passei a pagar só o que era meu, da casa, porque eu falava, precisa comprar um tapete, precisa comprar uma poltrona, não sei o quê. E ele não tinha essa visão. Aquelas coisas que pro marido, tipo assim, você já vê aquele vídeo lá, o homem morando sozinho é só um sofá. Com a mulher tem toda uma decoração, tem um conforto, né? Basicamente Exatamente. Mas enfim, aí a gente decidiu ter o Léo, né? E eu pagando as coisas do Léo, não, tem que comprar roupinha, tem que comprar isso, e ele trabalhando. Até que chegou o momento que eu falei, talvez eu não queira mais voltar a trabalhar. Acho que eu quero ficar com ele, eu não consigo deixar ele na creche ou com outra pessoa. Só que antes disso a gente já tinha parado assim de dividir, o Gui começou a assumir tudo. E obviamente, a gente estava conversando sobre isso ontem. Chega um momento que você fala, nossa, peraí, não dá pra sair todo final de semana, não dá pra continuar comprando um monte de roupa pra mim, agora a prioridade é ele. Então, a gente tem alguns desentendimentos, mas nunca briga. Sempre, assim, discussão, desentendimento, mas... Alinhamento. E aí, a pressão é diferente, com certeza. Bom, a questão é a seguinte. Qual que foi a primeira pergunta que você fez pro pastor? Sobre o casamento dele? Pra fazer o dar hábito certo, saudável, né? Os hábitos saudáveis. Bom, vamos lá. Que envolve a parte financeira, Sim. né? Tem uma frase que é do Jordan Peterson, que eu levo isso pra minha vida, que isso, inclusive, é cultura da minha empresa, que é não tenha medo do conflito que pode estabelecer a paz. Eu acho que um dos maiores compradores de discussão de São Paulo. Eu falo que casamento não pode ter briga, mas tem que ter discussão. Briga é ofensa, né? Aí, dá 5 minutos, ele tá conversando normalmente com você, como se nada tivesse acontecido. Aí eu não conseguia. Não existe mágoa. Não existe mágoa, não existe ofensa, eu não quero razão, eu quero resolver. Então, discussão é sobre você enxerga de um jeito que eu enxergo de outro, a gente precisa chegar no consenso para que venhamos viver juntos. Ponto. Só que muitas pessoas acham que discussão é uma briga, só que briga é ofensa, eu vou levantar a voz para você e assim por diante. Não quer dizer que isso não aconteça às vezes, porque nós ficamos irritados e assim por diante, mas o objetivo nunca é ofender quem você ama, né? Então, o grande ponto de muitos casamentos darem errado, acho que não tem uma estatística sobre isso,
né? A gente costuma dizer que os maiores problemas de uma empresa que serve para tudo, na verdade, como sociedade, se resumem em duas coisas: pessoas e comunicação, né? E se a gente pega uma ótica cristã, pessoas é o quê? Vamos pegar aqui a sua carne. Você tem o seu ego. Cara, eu preciso me arrepender todos os dias, ela precisa se arrepender todos os dias, e eu não tolero que o meu relacionamento seja o mesmo da semana passada. Tem que melhorar em alguma coisa. E a via de melhoria que a gente encontra é a discussão. E a discussão, às vezes, quando eu falo isso, parece que a gente tá brigando, só que não. É tipo assim, amada, não concordo. Eu acho que teria que ser assim e tal, não sei o quê. É conversar. Eu preciso de previsibilidade. Eu falo, tem que comprar tal coisa. Ele, não, mas você tem que avisar antes, não é assim que funciona. Por exemplo, aí entrando no ponto da questão financeira. Da questão financeira, sobre a comunicação, né? Quando a gente olha para a questão onde eu assumo as contas, que nem ela disse, né? Eu assumi as contas e ela cuida só comprar daquilo que o homem não acha que é importante. Essas coisinhas, né? E aí e essa fase é recente, porque ela saiu faz uma semana do trabalho dela. Então ela veio de uma multinacional, trabalhava na Nestlé. Então ela saiu da Nestlé, na Copenhague e tudo mais. E agora eu tô aí cuidando da casa, das finanças da casa principalmente. E aí eu falo pra ela assim, cara, ela chega do nada e fala assim, ó, tem que pagar essa conta aqui. E aí eu falo assim, ó, cara, vou pagar só que daqui 2 dias. Porque ainda mais quando você é empresário, você trabalha com fluxo de caixa. E pra você explicar fluxo de caixa pra sua esposa, demora um tempo, né? E aí qual que é o lance? Fala assim, não quer dizer que eu não vou pagar, eu vou pagar só que em tal dia, você precisa me dar previsibilidade. Só que foram umas 3 discussões até ela entender o que é previsibilidade. Aí eu falo assim, ó, nessa semana eu preciso de X para pagar tudo e comprar isso daqui. Na outra semana eu preciso de Y. E o meu papel como homem se vira. Seja organizado e traga essa questão. Então o papel dela é o quê? Me fala o quanto que precisa, me fala quais são, que eu resolvo. E acabou. Só que isso é comunicação e clareza de papel. Então, tipo assim, esse papel é meu. E o papel dela é cuidar do Léo e direcionar as finanças. Entende? Então, tipo assim, aquilo que dá dor de cabeça e problema, joga pra mim. E ainda deixo muito claro que o papel mais difícil dela é essa bênção aqui. Por quê? Não desliga, não tem feriado, né? Não tem férias. Então, eu posso pegar, independente da quantidade de trabalho que eu tenho, eu posso pegar e fechar o notebook. Eu posso desligar o Wi-Fi, acabou, botar no modo avião e ninguém me encontra. Porém, ela não. Só que eu também ajudo, né? A gente tá aí nas guerras de madrugada, né? De manhã, e tá tudo certo. E, graças a Deus, tudo na nossa vida, finalizando aqui, foi tudo numa questão de temor ao Senhor. Né, de respeitar o Senhor. Tanto é que o Léo ele foi extremamente planejado. Até a data, ele falou assim, ó, aqui vai dar positivo, o teste vai dar nessa data aqui. A questão dela sair do trabalho dela foi planejada, tipo assim, o casamento, a mesma coisa. Então, tudo em cima do temor do Senhor. Então, existe uma questão de comunicação com os céus, comunicação com o seu cônjuge. Então, tudo tem que ser muito claro. Sim. E, de novo, repetindo o que eu falei no começo, não tenha medo do conflito que pode estabelecer a paz. Se esse conflito vai gerar paz, você precisa comprar ele agora. Entende? Então, é a mesma coisa, se for pegar aquela questão de sermos cristãos, né? Nós arrumamos uma treta com o mundo para ter paz com Deus, né? Para estar ao lado do Senhor. Então, é basicamente isso. A vida é isso. A vida não é um morango, né? Então, é uma questão de comunicação frequente a todo momento, esse lance de pedir perdão, pedir desculpa a todo momento. Então, passamos por várias fases mesmo. Agora, realmente, para finalizar, peço perdão. Não, mas... que tem muita coisa para falar sobre isso, importante, mas enfim. É que eu tenho uma questão que o Senhor me capacitou para isso, é que chega até a ser um pouco chato, eu reconheço que é chato, que é o quê? Vamos supor que nós discutimos, né? Que seja sobre dinheiro e assim por diante. Cara, se eu estiver mentindo, você me corrija. Eu acho que é estourando 40 minutos de ficar de cara virado um pro outro.
mas eu vou atrás, eu caço. Ela, mas eu não quero conversar, eu não perguntei se você não quer. A gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai resolver. Sabe por quê? Você ficar de cara virada pra mim é uma perca de tempo, não faz sentido, e na minha cabeça funciona o seguinte, quanto mais tempo eu fico sem comunicação com ela, maior é o tamanho da brecha que eu abro dentro da minha casa. E quem manda da minha casa sou eu e o Senhor. Então eu não posso abrir brecha. Então comunicação, ela tem que ser muito bem estabelecida e tem que ter frequência. Tem que estar tudo muito alinhado. Não gosto disso, gosto disso. É que nem a pastora estava falando, eu gosto disso daqui, ele gosta disso daqui. E a gente se alinha. Mas para chegar nesse ponto de clareza, teve que ter muita comunicação, né? Teve que ter, às vezes, discussões e assim por diante. Mas muitos casais fogem dessas conversas difíceis. Exatamente. A nossa cabeça, às vezes, acha que porque é algo muito simples, não precisa ser discutido, conversado e alinhado. E esse é um grande engano dentro dos relacionamentos, né? Por mais simples que seja qualquer decisão ou qualquer situação ou sentimento, precisa ser alinhado e discutido, posto 100%. Na mesa, sempre com clareza, né? E você falou a respeito de resolver, né? E às vezes a gente, como crente, o Neto costuma dizer muito isso, que a gente acha que o pacificador é aquele que não arruma confusão, é aquele que coloca panos quentes nas coisas, e não é isso. Na verdade, o pacificador, ele cavuca o problema para resolver. Esse é o verdadeiro pacificador. O pacificador resolve. Esse pacificador, essa lenda do pacificador, na verdade, é o passivo. É o cara que não faz nada, né? É real, é o cara que espera o cara que espera que Deus vai fazer alguma coisa por ele, que é a responsabilidade dele resolver, né? Então, o pacificador, se você vai falar, pô, um exército de pacificação, o que ele faz? A mesma coisa que um exército terrorista faz. Ele vai pegar a arma, ele vai pra guerra, ele vai ter estratégia, se precisar matar alguém, ele vai matar alguém, porque ele é um exército de pacificação. Se ele não for lá eliminar o terrorista, eliminar o problema, como que vem paz? Então, o pacificador, na verdade, ele só compra a guerra certa. O cara, o exército de pacificação lá no Haiti, os caras foram lá com tanque de guerra, com drone, com caça, destruíram. É isso aí, então você vai dar, é trabalhoso, mas é o objetivo, é isso aí, é um conflito para estabelecer paz. Vai resolver o problema que está ali. Se eu não destruo o problema, eu não tenho paz. Então, assim, o jeito de destruir o problema é indo nele. E aí, no caso do que ele falou, que é pessoas e comunicação, né, que é um princípio, não tem como. Você vai ter ego, você vai ter vontade diferente, então você vai ter que ter conflito. Aí qual que é o lance? Eu acho que, se eu não me engano, agora eu vou errar o nome do santo, mas não vou errar o milagre. Eu não lembro se é Aristóteles, se é Sócrates, mas eles diziam assim que nenhuma discussão fará sentido se ambas as partes não estiverem dispostas a ir em sentido à luz. Né? Eu estou parafraseando aqui. Então qual que é a ideia? Não adianta eu bater boca com você se essa discussão não tem o propósito de deixa eu ver se eu entendo o ponto de vista dele e clareia um pouco mais o meu estrado. E vice-versa. Por exemplo, as discussões políticas são praticamente infundadas, porque, cara, você já converteu um petista ao bolsonarismo ou vice-versa? Você fica mostrando pro cara toda a sua perspectiva e discutindo na internet e tal, termina só os dois brigados, a galera do deixa disso ou a galera do briga lá embaixo e não muda nada, porque ninguém está disposto a aprender. Agora, entre um casal, a lógica é essa. Peraí, cara, eu vou explicar como eu estou me sentindo. Como eu tenho esse ponto de vista, ou me senti ofendido nisso, e vice-versa. E o outro, se ele estiver querendo ouvir, pensando, puxa, caramba, então é isso aqui. E vice-versa, o final da discussão, o que é? Ambos estão mais iluminados pela perspectiva do outro. Então, a tendência de dar um passinho a mais, talvez seja o que ele falou, né? Semana que vem eu tenho que estar melhor do que eu estava essa semana. Vai fazer sentido. Agora não, se os dois estão fechados. Só querendo, é o que ele disse, não, eu quero ter razão. Não, se os dois quiserem ter razão, não vai resolver. Agora, se os dois estiverem dispostos eu quero resolver, não quero ter razão, quero ter solução, aí a tendência é que as coisas funcionem. Para só jogar um tempero, teve um pastor que eu vi uma vez que ele falou o seguinte, que muitas vezes os casais vão pedir oração, né? Ora por nós e tudo mais. E encurtando até mesmo que ele quis dizer ali a mensagem que ele trouxe, que eu achei valiosíssima. Ele falou assim, cara, não adianta muito eu orar por vocês, sendo que enquanto eu tô orando, o outro tá pensando, olha o erro que ela cometeu, e ela tá pensando, olha o erro que ele cometeu, e ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende. Então, é sempre o outro, e quando a gente olha para um casamento, é sobre isso. Então, a gente sempre tá em busca de uma razão, ou sem perceber, tentando afetar, ofender quem a gente ama. E como é que chega num consenso? Não chega. Né? Então, a gente fica andando em círculos, e ainda mais quando você entra numa questão de dinheiro. Cara, dinheiro é algo extremamente polêmico, até onde está, né? Se mexer no bolso do outro, né? Eu não sei dizer direito, mas mexeu no bolso, lascou. E aí tem também aquela dificuldade de entender que
juntos somos uma só carne, o dinheiro é nosso, né? Então não é seu, não é meu, então é tudo uma questão de entender papéis e comunicação que tem que ter clareza. Isso é um princípio, é fundamental, né? Vocês já enfrentaram, pastor, você e a pastora Dani, um período? Imagina. Como é que foi essa parada aí pra você? Super sempre tranquilo. Zero problemas. Acho que não existe essa ideia, né? Primeiro que a gente está num país assim com a economia extremamente instável. Outra que assim, o consumismo é um espírito na nossa geração. As pessoas têm, principalmente com o aumento dessa dinâmica nas redes sociais, essa questão da comparação e da insatisfação domina, né? Então todo mundo parece que está mais bonito, com procedimento estético melhor, com o shape mais legal, comendo num lugar mais legal, tendo um carro melhor. Isso provoca as pessoas, né? Mexe com esses gatilhos e essa comparação toda que eu preciso ter. Então, as pessoas começam a projetar felicidade a partir de bens, de posses, de resultados. E isso, cara, destrói as relações, né? Porque a grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha. Então, essa ideia de que o Paulo traz para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Ou que aqueles que querem ficar ricos se colocam em muitas ciladas, etc, etc, é por conta disso, porque essa provocação, né, de se projetar a partir do que eu tenho. Então você vai ter sempre um espírito de insatisfação, que é até uma coisa assim, é paradoxo porque a gente tem que ter uma certa insatisfação e ambição para buscar a progressão, isso é bom, isso é importantíssimo. Até porque a gente, por exemplo, comunica no Hack com empresários. Cara, não faz sentido o cara abrir uma empresa para não ter lucro. O cara ano que vem querer ganhar menos do que ele ganha hoje. O cara está no mesmo padrão de vida a vida inteira. Isso é uma derrota no ambiente corporativo, no ambiente de empreendedorismo, enfim. E para o homem, para o casal, pessoalmente falando. Uma pessoa que não evolui, ela é derrotada. Não faz sentido. Então é isso. A questão é que quais os caminhos, quais os meios, quais o tempo disso, qual o contentamento, que é o que o cristão precisa entender. Como que eu equilibro insatisfação com contentamento? Como que eu sou um cara indignado, porque você precisa ter essa indignação para querer fazer mais, para aumentar a meta, para ter um padrão de vida melhor, ao mesmo tempo que eu sou satisfeito. Então, essas questões todas que vêm de uma certa maturidade, equilíbrio, e a fé traz isso para a gente, acho que é até bacana, inclusive naquilo que a gente compartilha, que a ideia de ter um princípio cristão é porque você vai empreender de forma diferente, você vai olhar para o dinheiro de uma forma diferente. Então, por exemplo, o cristão, ele sabe que tudo é para a glória de Deus. Então, todo crescimento meu reflete a glória dele, mas toda a forma como eu administro isso também reflete o Deus que eu sirvo. Então eu vou buscar resultados, porque, poxa, quando minha empresa multiplica, quando eu ganho mais como cristão, eu estou empregando melhor, eu tenho capacidade de pagar um salário melhor para a minha equipe, eu tenho condição de fazer coisas a mais com o meu dinheiro do que só aquele cara que ganha o suficiente para pagar as contas, agora eu posso ser ainda mais generoso. Então, o princípio e a motivação é o que vai mudar. Agora, não tem problema nenhum o cara vestir bem, comer bem, passear, morar numa casa melhor. Pelo contrário, a gente até acredita que isso seja algo extremamente divino, né? E a gente vai ter, assim, N padrões bíblicos para falar disso. A gente pode marcar uma hora só para falar disso. Só sobre prosperidade financeira à luz das Escrituras. Agora, pensando no casamento, eu acho que, cara, talvez o Gui trouxe uma das coisas mais importantes aqui, que é esse lance da comunicação. É os dois conversarem. Para onde a gente quer ir? O que a gente quer fazer? Quais são os nossos objetivos? Beleza, tá. Qual o passo a passo para a gente conquistar isso? Se a gente precisar ficar um ano, por exemplo, sem mudar a nossa coleção, o nosso guarda-roupa, ou sem fazer uma viagem, para conseguir colocar as coisas em ordens, ou investir agora numa educação, ou será que agora é hora de você sair do trabalho, porque a coisa mais cara e preciosa que a gente tem é um bebê que chegou aqui em casa, então, cara, eu, como homem, vou apertar um pouco mais para fazer esse pagamento, mas, você não me aparece com a comprinha na internet aqui sem a gente se comunicar, porque isso vai arrebentar com a gente. Significa que você não vai poder comprar o que você precisa? Não, mas a gente vai ter que se organizar. E talvez tenha uma hora que eu falo, não, agora você está com o cartão, você tem X, aí pode gastar, não quero saber. Exatamente. Porque agora a gente está nesse equilíbrio de novo e a gente pode fazer isso. Então, eu acho que o lance de organizar a vida financeira e de pensar nessa questão de não se comparar aos outros, mas entender qual fase eu estou, qual a nossa realidade, ter essa boa comunicação, permite que o casal prospere junto. Verdade, assim, e acho que é o propósito de Deus. Então, cara, se os dois estão alinhados no que eles querem, quais são os objetivos, qual a nossa realidade agora, tá? Qual o passo a passo para a gente fazer isso? E trabalham juntos para aquilo, cara, eu assim, acho, sinceramente, eu vou quase levar por cima aqui, mas eu acho que inexiste a possibilidade desse casal não dar certo. Inexiste a possibilidade deles não prosperarem. Porque é a bênção divina sobre eles, né? A bênção divina está sobre o casal, sobre a família. Seria muito legal a gente falar só sobre isso, mas a bênção divina está sobre o casal. O cara é completo quando a mulher chega. E ela veio para fazer a mesma tarefa, para ser uma auxiliadora perfeita. Então, quando eles se envolvem nesse objetivo, eles estão debaixo da bênção de Deus, cara. É a bênção, a palavra de Deus diz, é a bênção de Deus que enriquece, caramba, enriquece. Está falando de prosperidade material, financeira, de saúde.
A Bíblia não é contra isso, pelo contrário, a Bíblia fomenta isso, ela patrocina essa ideia de que é para enriquecer mesmo, para ter suficiência não apenas para se manter, mas para poder ser generoso. Pô, se o cara está trabalhando ali, batendo cabeça, sempre atolado em dívida, mal consegue pagar as contas, como que ele semeia no reino de Deus? Como que ele ajuda outras pessoas? Como que ele é uma fonte de bênção se tudo que ele recebe está represado para pagar as dívidas dele? Então é loucura você não querer crescer. Como que o ambiente familiar fica bom? Como que o ambiente familiar fica bom? De muitas dívidas. Se o cara não consegue sair uma vez no mês para ir jantar com a esposa, sacou? Estressa, né? Dentro da sua realidade financeira, meu, às vezes é aqui no Mogi, o podrão do 1º de setembro ali, mas é um rolê que gosta, que encaixa, às vezes é descer para Bertioga, ok, naquela fase, mas esse cara não consegue fazer isso. De uma pizza no final de semana, não é propósito divino que ele não consiga lidar com isso. Então tem toda uma provocação do consumismo, etc e tal, tem, mas o espírito oposto não é divino. A ideia de miséria, ser um franciscano, andar descalço aqui, 2 numa cabana e amor, não é também divino. Então acho que essa comunicação, ter objetivo sim, de curto, médio e longo prazo, estabelecer essa boa comunicação e trabalhar junto para aquilo, debaixo da bênção de Deus. Entendendo que Deus quer que eu prospere, entendendo que Deus quer que eu tenha uma vida boa, favorável, como diria Isaías aqui, comer o melhor dessa terra. Né? Cara, você vê, se você tem um plano escatológico ali, pensando até a vinda do Messias, né, para buscar a igreja, o que os céus revelam para nós é a manifestação da vontade de Deus desde a criação. Então, você vê Isaías falando no capítulo 25, por exemplo, cara, carne da melhor qualidade e vinhos envelhecidos no banquete do Cordeiro. O profeta Isaías falava disso lá já atrás, 1000 anos antes de Cristo, já tinha alguém profetizando que seria assim o reino do Cordeiro. É festa, é um banquete, 7 anos de casamento. Você viu fartura. Fartura, o tempo todo é fartura. A ideia é essa. Mas é lógico, a gente está numa terra de escassez, de desafios. Não significa que quando você está vivendo no limite ali, você não está sendo próspero e abençoado, porque são processos. Mas a consciência disso, o planejamento disso, as adequações, fazem parte também, como numa empresa, numa recessão, enfim. A questão é o princípio, é o que está movimentando meu coração. Total. Então, é isso. A ideia que o senhor está trazendo precisa amadurecer. Você não pode se limitar na situação que você está. Você precisa querer trazer um conforto para sua família, para os seus filhos e tal. Total. Basicamente, antes de falar um tempero importante para quem está em casa assistindo, desde que isso, né, não tome os nossos corações, não seja um ídolo nas nossas vidas, né, que a gente paute a nossa vida em buscar bens materiais e a prosperidade, né? Então, a gente deixa isso muito claro lá em casa, que a Carol até brinca: eu te amo muito, você é o maior amor da minha vida. Eu falei assim: não, é Cristo o seu maior amor, depois sou eu, depois o seu filho. Assim como do meu lado a mesma coisa. Então, ter essa ordem é extremamente importante, a gente agradar a Deus dentro de todas as coisas, porque às vezes a gente conquista, né? E às vezes a gente se distancia do Senhor. Então, fomos enredados por uma vã filosofia de que o bem material encheu os nossos corações e agora está tudo bem, né? Só que não faz sentido isso. Uma coisa que eu queria trazer aqui, que é muito importante, é que se fosse para resumir papel de homem e papel de mulher, aqui não estou falando questão bíblica, assim, mas emocionalmente, de uma questão da psicologia, a gente resume em: o homem ele precisa de incentivo e a mulher ela precisa de segurança física, afetiva e financeira. Né? Então, por exemplo, se o homem estiver lá embaixo e a mulher falar: eu acredito em você, eu tô contigo, vamos pra cima, vamos fazer o jogo virar, o homem se transforma num leão. Né? O homem precisa de respeito e admiração. Mano, é verdade. Se o homem estiver aqui em cima e ela falar assim: eu sabia que você era capaz, eu confio em você e eu te admiro, zerou o jogo. Agora a mulher é segurança física, afetiva e financeira. Então, ela se sente protegida do seu lado, você honra financeiramente e afetivamente, questão de respeito, né? Confio em você. Podemos jogar aqui a questão de adultério e assim por diante, né? Protegida emocionalmente. E abre aqui a discussão para alguém levantar e perguntar assim: então a mulher não tem que trabalhar. Eu costumo dizer que, em relação ao trabalho, o homem tem a obrigação, mas a mulher, ela não tem a obrigação. Se ela quiser, fica à vontade. Mas agora, você tem que trabalhar. Porque a vida dela já é um trabalho. Cuidar da família, cuidar dos filhos já é um trabalho que é o infinito que ele falou. Então, assim, a mulher tem a opção. Opção. O senhor falou isso no Burn Man, eu vi aqui no Burn Man e o senhor falou isso. Porque a sociedade moderna ela desconstruiu essa ideia, né? O feminismo ele veio e trouxe todas as suas pautas que pareciam, na verdade, a igualdade, a liberdade, mas na verdade arrancou praticamente a tranquilidade que a mulher teria de decidir se sim ou não. É outra pauta, né? Para a gente discutir com mais propriedade, mas a verdade é essa. Biblicamente, nos papéis, a ideia era essa mesmo, que a mulher ela tem
esse dever para com a família, ela é esse papel que vai trazer segurança, estabilidade para os filhos, enfim, para casa, mas que ela tem sim. Muitas mulheres são ótimas empreendedoras, empresários nas suas carreiras que vão completar isso e vão trazer isso, mas o lance da segurança para a mulher, assim, o dia que eu tiver... Tipo, o lance da mulher é tipo Rochelle. Assim, eu não preciso disso aqui. Meu marido tem 2 empregos. Então, tipo assim, eu quero trabalhar, eu gosto. Ou tá num determinado momento e falar, não, eu vou lá, eu vou ajudar, porque tá nesse momento de recessão, por exemplo, eu sou capaz, eu posso, pô, legal pra caramba. Mas na hora que ela encher, o Paco vai e fala, cansei dessa parada aqui, ela tem que falar, não, meu marido vai se virar, você precisa virar a madrugada. Para não faltar o básico em casa aqui, ele vai dar conta. Isso é... Legal. Essa segurança, né? É a segurança, porque ela vai trabalhar tranquila. Fala, se eu aloprar disso aqui, não significa que ela vai ser remissa, pelo contrário, a gente tem estatística, diretoras, CEOs, etc. e tal, que fazem isso muito bem feito. Mas hoje a gente tem um movimento, é só você pesquisar a questão do conservadorismo e tal, muitas pessoas que tinham uma outra visão de mulheres entendendo, falando, cara, isso foi a pior coisa que me aconteceu, eu soquei no trabalho, ganhei dinheiro pra caramba, mas eu destruí minha família, que é o nosso lema, você vai construir a sua empresa sem destruir a sua família. Algumas destroem a família que nem construíram. E reconhecem isso. O que tem de volta agora de mulheres falando, não, cara, meu sonho agora é voltar para casa. Ter uma família, e trabalhar. Com meu marido. E não significa que elas não vão empreender e tal, mas aí dentro desse equilíbrio. Eu li uma história essa semana, acho que é da Jennifer Garner, porque quando ela decidiu casar e ter filho, Hollywood engoliu ela. Tipo, jogou ela para fora, agora você é uma mãe. A ideia é Jennifer Garner, uma mega atriz que já tem uma história de superação até chegar onde ela estava. E ela foi, cara, acho que teve 1, 2 ou 3 filhos e tal, o casamento acabou. Aí a galera tá vendo, aquela coisa toda, vlog e tal, e ela ficou em silêncio, ela continuou. Ela construiu uma empresa agora, tipo assim, começou com uma coisa muito, tipo um investimento de 1 milhão ali para fazer, acho que gummies ou algum tipo de suplemento, mas, tipo assim, sem tanto corante, sem aquela coisa, uma coisa mais, né, nessa política de... Health, né? A palavra tá fugindo o termo para explicar isso aqui, uma coisa mais orgânica, etc e tal. Sei que agora ela ficou ali no silêncio, construindo isso com família, uma parada mais familiar. Como que é o nome da parada, mano? Farm, alguma coisa, eu não consigo lembrar. Mas ela construiu essa empresa que agora vale 100 milhões de dólares em casa, cuidando dos filhos. Não, assim, não significa que ela não seja... A mulher é capaz pra caramba, a mentalidade dela pode construir um império. Claro que é. Dentro de casa cuidando dos filhos, entende isso? Mas sem sacrificar família, casamento. Falou, não preciso voltar para Hollywood, vou construir um negócio aqui. A mulher de Provérbios 101. Você vê lá, pô, dá ordem para o empregado, compra um campo, cozinha, dá conta do marido à noite ainda, tá tudo lá. Aquela mulher, porque a mulher que Salomão idealiza, você vê que não é uma mulher que não faz nada. Tipo, a mulher foi para casa e não faz. Porque não faz nada, cara. Tá cuidando da casa, cuidando das empregadas, ainda assim administra um campo, sabe cozinhar, etc, etc. Ainda olha para frente, sorri para o futuro, porque ela projeta as coisas falando, eu vou dar conta disso. O marido dela é honrado na porta. Olha que estrutura. Então não é sobre, é o lance da não obrigação. A mulher agora quer ter filho, eu vou ficar em casa, se vira amigão. E outra, a mulher, ela cuida daquilo que não tem como calcular. Eu calculo o meu trabalho. Isso aí. Eu consigo trazer número. Agora, qual que é o cálculo para cuidar de um filho? Quanto é que custa isso? Exato. Agora mesmo, né? A formação do cara, ela saiu da mesa aqui, ó. Ela saiu da mesa. Aconteceu aqui agora, ao vivo. Tá ali, ó. A gente tá aqui sentado e conversando. Ela, meu, é o Léo. Vou sair, vou lá. Tá tudo bem. Não tem como calcular, não tem como prever, né? Não tem. E agora assim... Quanto custa o caráter de um filho? Não custa. Não tem muito. E assim, você falou um pouquinho sobre a questão do ídolo, né? E era uma pergunta que eu tinha para fazer. O João Calvino diz, né, que o coração do homem é uma fábrica de ídolo. Como que nós podemos conciliar isso, né? Adquirir os bens que são necessários para que nós possamos ter um conforto, dar um conforto para nossa família e, ao mesmo tempo, não adorar esses bens. Cara, eu vou falar de uma maneira bem objetiva. Eu acho que nós temos que pensar na questão do porquê que você corre atrás das coisas. E se fosse para resumir, você corre atrás das coisas por conta da sua família. Sim. Cara, para que eu vou fazer? Eu sou um homem casado, eu tenho um filho, eu vou querer dinheiro para quê? Para eu me isolar deles? Não, é para dar o melhor conforto. Tanto é que, olhando assim para um relacionamento hétero, né, homem e mulher, nós olhamos para isso como uma questão de a maior aprovação que o homem busca é da sua esposa. Então, o homem que ele não é reconhecido pela sua esposa, ele tem um problema emocional e ele não vai conseguir prosperar direito. Então, tudo é por ela, tudo é por ele, para entregar o melhor para eles, para agradar ao Senhor, né? Para que sejamos o casamento ali que é dito em Efésios, né? Que é dito ali em Colossenses e assim por diante. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que quanto mais eu trabalho, mais eu estou próximo de conquistar aquilo que eu preciso entregar para eles. Então, a motivação é a família, né?
Então a motivação é a família. Então se durante o caminho, se no início, no durante, no final, eu não me esquecer que a minha motivação principal é a família, eu não me perco. Porque senão eu vou conquistando as coisas, eu vou enchendo, né, a neblina vai tomando conta, eu não consigo enxergar direito, eu não consigo olhar as coisas que eu preciso fazer dentro de casa, estar com ela e assim por diante, e ter claro que você precisa colocar limite nas coisas. Porque, cara, sucesso vicia. As coisas, quando elas dão certas, elas são viciantes, né? E quando você trabalha com aquilo que você gosta, piorou. Então, se você não tiver clareza de que você precisa... Eu costumo dizer, né, que eu falo até para alguns empresários, tipo assim, por exemplo, deu 8, 9 horas, eu falo assim, cara, agora eu preciso ser marido. Então, eu preciso desligar isso daqui, agora eu preciso ir para minha casa e ficar com meu filho. Entende? Então, a Carol falou assim, pô, você já parou de trabalhar? Eu falei assim, não, isso daí não existe. A demanda não acaba. A questão, eu parei para estar Você deixou, né? Deixei de estar... E eu falo para ela, eu até dando aqui um ponto importante... Esse ano eu assinei o maior contrato do meu ano, que não vai ter outro contrato maior que vai bater esse, que foi com a minha esposa. Eu falei, hoje, esse ano estou criando algo. No primeiro, segundo ano, não vai ter dia, não vai ter horário, só que ela sabe que eu já estou há 4 anos trabalhando de segunda a segunda. 4 anos. Não vai ter dia, não vai ter horário. E se alguém perguntar, pai e mãe perguntar, você fala o seguinte, estamos alinhados. Não precisa justificar nada pra ninguém, não precisa explicar nada pra ninguém. A relação sou eu e você e a gente constrói isso daqui juntos. Estamos de acordo? Vai ser difícil, tá? Mas fique em paz que eu sei os meus limites e quando eu estiver muito voando assim, que ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso, estava discutindo sobre isso, né? Você me puxa pro chão e eu volto pra isso. Aí ontem eu tô criando algo novo aí, como vicia, né? E eu não tô conseguindo, eu tô travado ali, tô numa guerra para criar um negócio novo para o Hack Club, depois eu vou te alinhar. Aí ela falou assim, cara, você tem que desligar. Aí eu falei assim, tá bom, você tá certo. Aí foi day off, mas e a agenda? Pegando fogo. Então é aquela questão seguinte, é sempre olhando para a família. Assim como o cristão, ele tem que olhar para o Senhor o tempo inteiro, independente se no dia bom ou no dia mal, que nem fosse para dar um exemplo aqui, você pega Salmo de número 34, acho que é verso 6, que fala, os que olham para ti estão radiantes. Se você sempre olhar para o Senhor, cara, independente do que você esteja passando, as coisas vão dar certo. Então, se você pegar o seu trabalho e pautar, olhando o porquê que você corre atrás de tudo isso, que é a sua família, e assim como você olha para o Senhor, você olhar para a sua família, você não se perde. Basicamente isso. E ande com pessoas que também compactuam dos mesmos princípios e valores. Você só pode abraçar aquilo que combina com o propósito, né? Então, você vai ter que aprender a dizer muito não pelo caminho. Eu acho que esse macete, né? Porque assim, a gente está, né, envolvido com a questão da igreja, né, com as igrejas agora aqui. Eu também estou num ano assim, desafiador demais para mim, em muitos aspectos. N aspectos. Que a gente está tendo que fazer muitas escolhas, muitas mudanças. Eu tenho um prazo curto para entregar algumas coisas aqui na igreja também, que é prazo meu comigo mesmo, que eu disse que eu tinha que entregar algumas coisas. Eu estou trabalhando o tempo todo naquilo, mas, cara, eu acho que eu fiz boas escolhas pelo menos desde quando meu filho nasceu. O João César nasceu, que a gente estava numa fase de recessão econômica bem, 20 anos atrás. Bem complexa, vai fazer 20 anos já, né? O João faz 20 em abril. E eu acho que eu fiz uma boa escolha. Ele estava conversando aqui sobre isso, né? E é um lema, eu acho que é uma boa história. Inclusive, eu acho que vou contar isso um pouco mais profundo lá no dia 28. Essa até me emociona. Eu estou só de pensar na data, porque uma vez um amigo, né? Um cara da minha área profissional, tirou uma comigo mesmo, assim, porque, cara, você não trabalha, meu, você, tal hora você tá indo levar seu filho na escola, da hora do almoço você quer almoçar em casa, assim, por isso que você não ganha dinheiro e tal, não sei o que, papapá. E aí eu lembro agora que esse cara já tá no 4º casamento, né, assim, não cria os filhos juntos, financeiramente nem sei se ele tá tão bem assim, ele já teve bem financeiramente no outro momento, e assim, e eu tomei essas decisões, eu falei, cara, eu organizei a minha agenda, eu falei, eu não abro mão de almoçar na minha casa, ou de tomar café da tarde com a minha família, esse é o dinheiro que eu não quero ganhar. Então eu era representante comercial, sexta-feira eu já não saía para a rua, eu só atendia os clientes pelo telefone, eu falei, eu vou estar em casa. Então assim, cara, eu vi meus 2 filhos falarem as primeiras palavras, o primeiro passo, eu que levei na escola a primeira vez estava lá, então eu fico um pouco emocionado porque eu vivi esse processo, né, de enviar o João. Eu lembro o dia que eu levei o João para a primeira aula de autoescola, eu lembrei o dia que eu levei ele para a primeira aula na escolinha, eu estava lá. Então assim, e aí coloca valor nisso, entendeu? Então assim, todo o dinheiro que eu não ganhei nesse processo eu não queria ganhar. Qualquer coisa que sacrificasse a minha família, qualquer dinheiro desse para mim é assim, maldito. Porque é isso, a bênção de Deus ela enriquece sem desgosto.
Depois, cara, você não estava lá no parto do seu filho, e aí como que você recupera isso, caramba? Sacou? E eu, quando a gente subiu a montanha, né, no Legendários lá, eu ouvi muito cara falando coisas assim que, cara, eu falei que absurdo, meu. Eu vi os caras contando as histórias do tipo assim, cara, cara, eu não fui no velório do meu irmão porque eu tinha uma reunião importante com um novo cliente. E o cara tava se arrependendo disso, né? Cara, eu tinha um dia que eu tinha que estar na minha casa. Eu tinha que ter voltado mais cedo. E eu não sei como eu vou resolver isso, porque naquele dia minha filha se afogou na piscina de casa, eu perdi minha filha. Se eu não tivesse mais uma reunião de trabalho, talvez eu estivesse em casa, isso não teria acontecido. Era para eu estar lá. E coisas do tipo, de caras que ganharam muito dinheiro, estavam bem financeiramente, mas perderam a família, perderam o casamento. Cara, e o cara começou bem, porque assim, quase todo mundo que eu conheço começa bem. Quase todo pastor que eu vi cair na ponta começou bem. Talvez com motivos honestos. Quase todo empresário que começou a empreender, ter sucesso, mas aí o ouro brilha. Né? Até que para a vida ministerial, os americanos eles têm uma parafraseiam os 3 Gs, né? Que é Golden, Glory and Girls. Né? Que os caras sempre vão cair nisso. Né? Mas sempre começa com a fama. O Golden, na verdade, o ouro, aí representa essa ideia. Né? Que é o que brilha, o cara é o ministério do cara, o cara ficou famoso e tal, daí o ego vem e o cara começa a descuidar. Então agora, em vez de estar no culto, ele está no encontro das Ferraris, em vez de estar com a família agora, ele tem mais uma reunião com empresários, que é muito importante. Aí na hora que o cara vê, o homem tem essa vaidade, então vai atrair, com certeza, o dinheiro vai atrair essa ideia das mulheres, então o cara vai estar... Aí o cara no final termina a vida toda enrolado por causa do Golden Glory and Girls ali, né? Que a fama atraiu aquilo, o dinheiro traz essa ideia e, cara, destruiu tudo que ele estava batalhando para conquistar. Então, a única forma de se manter com isso, com certeza, com os olhos em Deus, e nada que caiba no meu propósito ou que sacrifique as coisas mais importantes cabe na minha vida. Então eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, mas dentro dessa rotina. Um dia eu preciso estar em casa com a minha família. Aquele dia eu não trabalho, porque é um princípio eterno, um dia de descanso. Então aquele dia que é da família de Deus, acabou. Não tem como sacrificar isso. Um dia o cara tem que parar. Um dia é folga. Não me liga. Apesar da polêmica aí do 5x2, a Bíblia é 6x1. É um dia do descanso. Um dia eu garanto para você que é o dia do descanso. É um dia sagrado. A polêmica do 5x2, a Bíblia é 6x1. A Bíblia é 6x1. Deus é 6x1. A Bíblia gosta que você trabalhe, viu? A Bíblia é um dia por descanso em 7, ponto. É o que está lá. O cara tem que trabalhar, irmão. Pronto. Antes de constituir família, ele tem que ver como está a fazenda dele. A Bíblia tem um monte de princípio. É trabalho. O homem nasceu para trabalhar. Aquele que não quer comer, aquele que não quer trabalhar, não que não come. Paulo vai dizer em Tessalonicenses. Pô, Adão foi criado, já tinha 2 empregos. O cara tinha que vigiar à noite e arar a terra de manhã. E vem a mulher, acabou de lascar o cara. Terceiro trampo do cara. As comprinhas chegando no Éden. Assim, e é isso. O homem é isso. Mas por que ele está fazendo isso? Para constituir família. Muito bom. O homem foi criado para constituir família. Proteger. Ele foi criado para isso. Está protegendo, está guardando, está gerando, está multiplicando. Então, debaixo da bênção de Deus, não tem como dar errado, mais uma vez. Mas, é isso, cara. Por que eu estou fazendo isso? Cara, isso cabe no meu propósito? Por que, por exemplo, eu topei o Hack Club numa época que eu não posso inventar de fazer mais nada? Porque eu entendi que encaixava dentro das coisas que eu acredito, que eu podia ajudar. Eu sou pastor. Por que eu vou entrar num grupo de empresários lá? Cara, o propósito é eu ser embaixador de falar de não construa a sua empresa destruindo sua família. Eu falei, cara, que bom, eu posso falar isso para caras que empregam outros caras. Estou falando com um empresário lá que tem 200, 300 funcionários, com um cara que tem, milhões e milhões de faturamento. Imagina o impacto desse cara com a família dele organizada, gerando uma cultura de casamento na empresa dele. Opa, então isso combina comigo. Isso faz sentido dentro do meu ministério. Quantos encontros a gente vai ter? Pô, cara, é um por mês aqui, tá? Cabe dentro da minha agenda? Cabe dentro da minha agenda. É benéfico isso para mim, não vai sacrificar minha família. Tem um objetivo, tem um propósito legal. Senão não vale a pena abrir mais uma empresa, ter mais uma reunião, mais um cliente. Aí é mais um cliente, menos um almoço com meu filho. Mais uma reunião, menos a meia-noite com a minha esposa. Vai tomar banho, tô fora, não quero isso. Porque eu perdi o propósito. E assim, eu vou falar da minha própria experiência como vendedor nessa época. Eu fui o melhor vendedor da empresa, nem sei por quantas vezes. Trabalhando 4 dias por semana, levando meu filho para a escola, almoçando com a minha esposa. E eu dizia para meus clientes, essa hora eu não posso atender. Porque os caras falaram, não, o cliente ligou, você tem que atender. Eu falei, eu não vou atender. Eu vou dizer a hora que eu vou atender meu cliente. Eu trabalho essa hora eu estou almoçando. Essa hora eu estou aqui. Aí tinha época que era a época do Natal, que tem que vender. Aí, meu, gente, agora não vai dar. Agora é a hora que eu tenho que ficar full time aqui, porque agora é a hora de eu vender, é a hora de eu ganhar dinheiro. Sim. Eu viajava com a Dani para fora às vezes. A Dani estava comprando, eu estava no telefone, mas às vezes é a época que eu mais vendia. Estava na praia com ela que ela gosta, mas eu estava no telefone tirando pedido, palme, catando e beleza, e tá tudo bem. Então estou lá onde ela gosta, ela sabia, porque eu estou aqui para pagar a conta que a gente está fazendo agora. É totalmente compreensível. Trabalhava, mas assim, cara, para mim, assim, na hora de buscar meu filho na escola, não é hora de atender cliente. Ah, mas eu tenho a cotação com aquela hora. Cara, eu busco meu filho essa hora. Eu venho depois aqui, eu preencho depois, eu te vendo a oferta que eu tiver. Eu estou indo depois que acontece, os clientes começam a respeitar você. 100%. Então aquele cara que a hora que quer o cliente liga, o dia que o cliente liga, esse cara não atende, o cliente pega mal. Agora ele sabe que nessa hora ele não fala comigo. Essa hora eu estou com meu filho.
E o cara te respeita, porque ele fala, o cara tá priorizando família. O cara vira um testemunho pro cara. Exatamente. Entende? O cara fala, pô, meu, ele, né? um modelo para mim, pô, você tá vendendo aqui, você leva a sério o seu trabalho, porque eu não mentia, eu não enganava, eu fazia tudo correto, eu resolvia meus problemas quando dava um erro, eu atendia os caras, nunca deixei cliente na mão, mas ele sabia, cara, a hora da minha família, a hora do meu filho, meu dia de folga, eu não converso com você. Show de bola. Gente, estamos chegando aqui no final, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o Hack Club, né? Poxa, como nasceu essa proposta, o projeto, se você pudesse falar também um pouquinho aí da demanda que tem dos homens, né, ali dos empresários. Fala um pouquinho para nós, mano, do Hack Club. Perfeito. De uma maneira bem simples, o Hack Club ele é um grupo para empresários que primariamente precisam crer, vamos dizer assim, estar congruentemente alinhados ali com os nossos princípios e valores, né? Então, primeiro de tudo você precisa entender que você é um empresário, que você é guiado por Deus. Segundo, que você precisa, não que você esteja vivendo, mas que você também tenha o desejo de construir sua empresa sem destruir sua família, né? Então nós não estamos buscando empresários perfeitos, né? Com a casa extremamente em ordem. Claro que não, a gente acabou de testemunhar aqui que nós passamos por vários conflitos, vários posicionamentos, nãos, né? Que nós temos que dizer e assim por diante. Terceiro ponto, saúde mental é alavanca de crescimento. E por que isso? Antes de criar Hackeando, eu constatei, atendendo vários empresários, que a saúde mental do dono de uma empresa é o maior ativo que ele tem. Se ele estiver estressado, ansioso, preocupado, isso vai derramar em todas as decisões no dia, na semana, no mês, e acaba batendo em todo mundo da empresa e da equipe. E acaba direcionando a empresa para um outro lugar. Então, por ser terapeuta, eu acabo direcionando isso. Os empresários, cada um que entra, eles possuem um encontro mensal comigo, onde a gente fala sobre saúde mental, a gente fala sobre família, a gente fala sobre casamento, a gente fala sobre empresa, crescimento e assim por diante. E por último, né, nós dizemos ali que saúde mental é alavanca de crescimento, guiados por Deus, construir sua empresa sem destruir sua casa, e saúde para servir. Saúde para servir é um movimento que nós temos, onde nós entendemos que quando nós cuidamos da nossa saúde, nós servimos mais e melhor todos que estão à nossa volta. Então, se você não cuida da sua saúde, eu costumo dizer, cara, se você não cuidar da sua saúde, você é uma pessoa chata. Porque você vai estar cansado, você vai estar estressado, você vai estar ansioso. Tipo assim, cara, você acaba sendo um fardo ali, com todo respeito, para as pessoas que estão à sua volta. Né? E como é que você serve as pessoas sem saúde? Cara, não tem como, né? Então, Saúde para Servir. Então, o Saúde para Servir é uma bolha dentro do Hack Club, que dia 14/3, nós teremos o primeiro encontro do Hack Club do Saúde para Servir, onde nós reunimos todos os empresários para fazer um treino junto. Então, nós cuidamos da saúde física de todos os empresários ali. O Neto, hoje, ele entra junto comigo ali para falar sobre casamento, né? Que é a maior sociedade de uma empresa, né? A maioria dos empresários, eles são casados, né? Ou eles querem formar uma família e assim por diante. Então, as pessoas, elas precisam entender e aprender sobre família e casamento. A construção de uma empresa é a mesma lógica da construção de uma família, né? Quase que a mesma coisa, né? Então, quando nós olhamos para isso, esse é o Hack Club, nós temos encontros anuais dos empresários, nós visitamos as empresas, a empresa um dos outros, que é o famoso benchmark para entender o que você está fazendo, para eu pegar para o meu negócio. Nós temos encontros mensais, discussão de caso. Você teve um crescimento ou uma dificuldade, a gente traz o seu caso para a mesa, a gente discute o seu caso. Então, o objetivo, basicamente, ali é a gente fazer com que o empresário prospere dentro de casa e com a sua empresa cuidando da sua saúde. Aí, basicamente, esse é o Hack Club. Então, a pessoa, para ela entrar no Hack Club, ela preenche um formulário e ela passa por uma entrevista comigo e depois ela recebe ali a apresentação de como tudo funciona. Então, é um funil que ela passa, porque tem pessoas que são reprovadas no formulário, entende? Tem pessoas que falam assim, eu não concordo tanto com os princípios e valores, eu nem entro em contato, porque não dá, tem que ter um filtro ali, entende? Porque o meu objetivo é trazer e criar uma comunidade de pessoas congruentemente alinhadas. Então, inclusive, eu tirei uma pessoa do Hack Club por ela não entregar um bom serviço e não ser tão confiável assim. Então, eu zelo por isso, para que uma pessoa que esteja ao lado do Neto seja uma pessoa de confiança, né? Então, basicamente isso, o Neto falou dia 28 aí, porque dia 28 nós teremos o primeiro encontro, né? Então, ele vai falar sobre
casamento ali, construa sua empresa sem destruir sua família. Basicamente é isso. Como é que vai ser essa parada aí, pastorzão? O senhor chega lá para ministrar os empresários, falar sobre a família? A gente passa o dia todo, né? Dia todo? Tem outras palestras, né? Em outras áreas, é uma troca, tá. né? É um dia para isso, para trocar ideias e trazer isso para a mesa, né? Não é só palestrar, mas é também ouvir, né? Tentar trazer algum tipo de resposta, partilhar com os empresários o que eles estão vivendo nas outras áreas também, nos outros pilares, né? O que acho que é mais interessante que o Gui falou é ser guiados por Deus. Então, assim, não é encontro, não é um clube evangélico, por mais que nós sejamos. Não é uma igreja, né? Não é uma igreja. Então, tem espíritas, tem pessoas que não têm uma confissão religiosa, tem católico, tem cristão, mas ele tem essa consciência, cara, tem alguém sobre mim. Se o cara não acredita que tem alguém sobre ele, então ele não vai acabar funcionando, porque tudo aquilo que a gente vai depois seguir com esses empreendedores, a saúde física, a saúde mental, a saúde familiar, todas essas coisas passam por esse princípio de temor, né? Esse princípio de reconhecimento de que existe um Deus. Então, talvez o cara não vai funcionar, é melhor ele não entrar. Mas não é um clube evangélico, não é uma igreja. Okay? Isso acho que é bom para quem ouve a gente não achar que... Né, isso coincidentemente, tanto quando eu conheci o Gui, eu não sabia que ele era evangélico. A gente foi falar isso depois, na página 3. Quando eu conheci o Thiago, que é um dos embaixadores e é responsável pela parte financeira, ele é católico, não é evangélico, enfim. Não é uma questão, não é igreja, mas é um lugar onde as pessoas têm os mesmos princípios. Isso é bom partilhar, é o que eu disse, a minha preocupação e feliz e grato pelo convite, aceitando, é porque eu entendo que isso combina muito com aquilo que nós carregamos. É uma preocupação, tem sido a minha pauta ministerial. Né? A gente prega o corandel aqui o tempo todo, não é só uma vida religiosa, é a vida do ser humano. Né? Isso reflete no que eu estou vivendo de segunda a sábado, não só o que acontece no domingo no culto. Então, para mim, é uma oportunidade do que eu prego, do que eu creio, de poder manifestar, expressar isso e ajudar esses camaradas aí a realmente terem as famílias alinhadas, porque assim, muita coisa que a gente falou aqui, vale a pena ouvir de novo esse programa todo, porque tem muito segredo, tem muita chave aqui. Esse conteúdo tá bom. Tem muita chave aqui. Então, assim, essa questão do cara, pô, ele pode estar ganhando milhões na empresa, se ele tiver mal no casamento dele, essa empresa vai quebrar. Isso é fato, vai dar errado. Em algum momento. Vai dar errado, em algum momento vai quebrar. Agora o cara pode estar com a empresa na lama, devendo, ferrado. Ele está bem no casamento com a esposa, motivando. Esse cara vira um leão, a empresa vai levantar. Então é muito importante falar sobre isso. Ele vai estar realizado, mas não feliz. É isso aí. Né? Ou ele pode não quebrar financeiramente, mas ele vai ser o cara que vai estar com a saúde da alma comprometida, ansiedade, depressivo, dependendo de remédio. Cara, assim, então é o equilíbrio. Então fazer parte de um desses pilares aqui, para que esses caras tenham equilíbrio, ainda mais num ano tão desafiador, economicamente falando, é muito importante você trazer esse equilíbrio de saúde física, mental, espiritual. Esse 2026 a gente fala que é um ano para não andar sozinho. Né? É bem desafiador. Tanto que vai ter, né? Vai ter alguém falando especificamente de reforma tributária, 100%. Trazendo auxílio financeiro para os empresários. Vai ter os outros pontos também sendo abordados que são importantes. Exato. E hoje, para finalizar, nós temos 45 empresários na data de hoje, né? Nós temos 45 empresários, são mais de 18 nichos diferentes. Né? Arquitetura, indústria, comércio, transportadora, serviço. Varejo. Marketplace, bastante gente legal. Muito bom. E nós deixando, se a gente deixar o @ do Hack Club aqui, a galera clica, já chama pelo Instagram mesmo, é bom deixar algum outro contato. É o Hackeando a Ansiedade que tá usando, né? Mas pode entrar principalmente pelo meu perfil. Meu perfil lá, porque as pessoas, eu fico mais ativo no meu perfil ali. E aí eu bato papo com a galera. Fala que veio então, você tá aí assistindo, se interessou, você é um empresário, quer começar a empreender, nós vamos deixar aqui na descrição o @ do Guilherme, você pode chamar ele lá no direct, vai passar todo o formulário para vocês e você pode participar aí, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Gente, considerações finais, vocês querem falar mais alguma coisa que eu não perguntei? Eu quero agradecer a Dani por participar comigo aqui, né? A Carol também, as esposas, né? Que abrilhantaram a mesa, né? Muito bom. E o Leozinho, que agora dormiu, tirou a mamãe um pouco da cena, mas é muito mais gostoso fazer isso com a esposa do lado, né? Nem sempre, acho que eu nem lembro, a gente já gravou alguma vez aí, alguma coisa, né? Mas não é muito comum. Agradecer você, porque é um host de altíssimo padrão, de altíssima qualidade. A gente ficou devendo um próximo aqui. Obrigado a todos que ouviram a gente também, a nossa equipe técnica aqui, a Fernanda, a Gília, a Silvia aqui, todo mundo que trabalhou para o negócio acontecer e cada um que está prestando atenção nesse conteúdo, compartilhe. Tem muito casamento, tem muito empresário que vai ser abençoado através disso. É isso. Mais alguma coisa para Eu só queria agradecer mesmo e deixar cravada aqui a frase: construa sua empresa sem destruir sua família. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por esse momento. As meninas? Agradecer, obrigado ao Neto ter me trazido aqui. Os maridos, né, que honram as suas esposas, que trazem o suporte emocional, financeiro e um ambiente seguro para que a gente consiga
avançar dentro daquilo que a gente precisa realizar como mulher dentro das nossas igrejas, das nossas casas e da nossa sociedade. Show de bola. Também quero agradecer, fiquei muito feliz de compartilhar com vocês. Acho que é muita coisa pela frente pra gente, que a gente vai viver ainda, né? 2 anos versus 22. Mas acredito que nós estejamos no caminho e é muito bom andar com pessoas que compartilham, né, dos mesmos princípios, dos mesmos ideais. Só para finalizar, eu postei no TikTok, né, assinando minha carta de demissão para cuidar do meu filho. Viralizou, muitas pessoas apoiando, mas muitas mulheres destilando ódio, assim, seu marido vai fazer isso? Por que você está largando seu emprego e não seu marido? Você vai se arrepender. Assim, a galera não pensa antes de comentar. Ela quer fazer a parada. Deus, É a liberdade que os outros pregam. Então, assim, o princípio que a gente segue, cristão, acho que ele guia muitas coisas. E quando a gente olha para um, a gente fala... É difícil até explicar para a pessoa, né? Então, é o que a pastora falou. Obrigada por me permitir cuidar, né? Do meu filho, do caráter, de poder almoçar com ele, de ver o primeiro passo. É muito bom. A gente está abrindo mão financeiramente, de sonhos, de tudo. Mas a partir do momento que eu falei, eu quero engravidar, eu quero ter ele, foi porque Deus tocou no meu coração. Meu ministério é cuidar do meu filho. E tenho certeza que estaremos assim em breve, mandando ele para fora, para pregar o evangelho para todo mundo. Passa muito rápido. Eu imagino. E é isso. Mas, Muito obrigada. valeu. Cara, que papo maravilhoso, gente. Sério mesmo. Ficou um monte de pergunta aqui sem fazer, mas eu gosto assim, quando flui. Vamos marcar uma próxima aí. É isso. Cada ideia trocada, uma chave virada. Deus te abençoe.